galera, sejam bem-vindos ao 16º dia de Veda e hoje a gente vai continuar a série Um Autor falando do Bill Watterson, mas só depois da vinheta. Vamos lá! Pra quem ainda não assistiu os vídeos anteriores, essa série Um Autor tem o objetivo de falar um pouquinho sobre a vida e a obra de alguns dos meus autores favoritos, aqueles autores que eu mais li coisas deles. O primeiro vídeo foi sobre o Monteiro Lobato, falando das obras, a vida e as polêmicas envolvendo ele. O segundo vídeo foi sobre o John Boyne, contando muito mais sobre as obras dele do que sobre a vida em si. Esse vídeo de hoje, que é o terceiro, vai ser sobre o Bill Watterson e principalmente sobre Calvin Haroldo. E o quarto vídeo, que ainda vai ser lançado, vai ser sobre o Walter Hugo Mãe. Então aguarda que vai ter mais um vídeo ainda sobre essa série. Mas vamos começar a falar sobre o Bill Watterson. William Boyd Bill Watterson II nasceu em 5 de julho de 1958 em Washington, nos Estados Unidos. Ainda criança, ele mudou para uma cidadezinha no interior de Ohio, e essa cidade é meio que a base para todos os cenários de Calvin Haroldo. Muita coisa que é passada em Calvin Haroldo tem os cenários locais dessa cidadezinha de Ohio. E o Bill Watterson se interessou por desenho desde sempre. Quando ele era pequeno, ele lia muito quadrinho. Quando ele foi pro colegial, ele começou a se interessar mais por cartoons, começou a desenhar cartoons, tanto que ele publicava no jornal e nas publicações da escola dele. E durante a época da faculdade, ele começou a se interessar mais nos cartoons políticos. Então, durante os 4 anos que ele estudou ciências políticas no Kenyon College, ele publicou semanalmente um cartoon político no jornal local. Em 1980, ele se graduou e começou a trabalhar num lugar que não ficou lá muito tempo, ele acabou sendo demitido, e ele passou por uma agência publicitária, onde ele ficou 4 anos. Paralelo a esse trabalho, ele tocava seus projetos individuais também, né? E paralelo a isso, foi o surgimento de Calvin Haroldo. A primeira tirinha foi publicada dia 18 de novembro de 1985. Então a gente está prestes a completar 30 anos do surgimento de Calvin Haroldo. E como eu falei, o Bill Watterson se graduou em ciências políticas, e o nome dos dois personagens da tirinha dele, né, tanto do menino quanto do tigre de pelúcia, são homenagens a autores ou pensadores famosos na área. O primeiro deles é o John Calvino, né, o John Calvin, que é um teólogo que acreditava muito em predestinação, e o segundo é o Thomas Hobbes, porque em inglês a tirinha não chama Calvin Haroldo, ela chama Calvin and Hobbes. E aí fica a sacadinha do Bill Watterson, né? Tanto o John Calvin quanto o Thomas Hobbes. As 3 principais influências para a criação do Calvin Haroldo foram as tirinhas do Crazy Cat, do Pogo e do Peanuts. Então essas 3 tiveram tanta influência na infância do Bill Watterson quanto na vida adulta dele na hora de criar o Calvin Haroldo. E para finalizar essa parte de dados, a última tirinha de Calvin Haroldo foi publicada dia 31 de dezembro de 1995. Então também a gente está quase completando 20 anos da última publicação de Calvin Haroldo. Na época que o Bill Watterson decidiu parar de produzir o Calvin Haroldo, ele mandou uma carta para os editores dele. Então, se vocês me permitem ler aqui, eu fiz uma pequena tradução dela, só para vocês terem uma ideia de como que foi a despedida do Bill Watterson. Querido leitor, vou parar de produzir Calvin Haroldo no final deste ano. Essa não é uma decisão recente, nem foi fácil de ser tomada, e eu paro com uma certa tristeza. Contudo, meus interesses mudaram e eu acredito ter feito tudo o que podia, com as restrições do deadline diário e pequenos quadros. Estou ansioso para trabalhar em um ritmo mais moderado, com menos compromissos artísticos. Não me decidi por projetos futuros, mas minhas relações com a Universal Press Syndicate continuará. Sempre carregarei a honra de que tantos jornais tenham publicado Calvin Haroldo, e eu aprecio imensamente o suporte e a indulgência pela última década. Desenhar essa tirinha foi um privilégio e um prazer, e eu agradeço você por ter me dado essa oportunidade. Sinceramente, Bill Watterson. Então essa carta de despedida foi o tom que ele deu, né, pra obra dele, que ele queria acabar com aquilo, e muitas vezes ele falou que ele acabou no momento certo, que ele encerrou do jeito que ele queria encerrar. E uma frase dele que é marcante, que mostra isso, né, é ele falando que a repetição é a morte da magia. Então ele acha que esses 10 anos que ele conviveu com Calvin Haroldo foram suficientes para contar a história que ele queria contar. Desde então, desde o início de 1996, o Bill Watterson se tornou uma figura muito reclusa. É muito difícil conseguir uma entrevista com o Bill Watterson, fotos com ele são muito raras, então ele virou uma pessoa muito reclusa e nunca mais publicou nada. Aliás, nunca mais não, porque em 2014 ele apareceu com um cartaz pro documentário Stripped, que falava sobre tiras em quadrinhos e tal, e ele contribuiu com esse documentário. No mesmo ano, ele resolveu fazer uma brincadeira com o quadrinista Stephen Pestis. Esse quadrinista, ele é famoso nos Estados Unidos pela tirinha, uma tradução livre do nome da tirinha, né, que é Pérolas Antes dos Porcos. E ele é conhecido por não saber desenhar, o principal forte dele é o roteiro. Então, tanto que uma das
das piadas mais recorrentes na tirinha dele é que o autor não sabe desenhar. Nessa interseção que o Bill Watterson fez com as tirinhas dele, ele acabou fazendo uma coisa mais artística, fazendo uma piada justamente em cima disso, fazendo uma tirinha mais bem desenhada do que é feita normalmente. E a farsa, né, dos dois só foi revelada depois que as tirinhas foram publicadas, então foi meio que um retorno do Bill Watterson, mas não um retorno oficial, foi meio que uma brincadeira entre ele e o autor do Pérolas Antes dos Porcos. E algumas coisas que a gente precisa falar sobre o Bill Watterson aqui que meio que caracterizam ele de forma geral. A primeira coisa é que ele se recusou a vender qualquer direito do Calvin Haroldo. É por isso que a gente não encontra hoje bonequinhos de pelúcia do Haroldo, o Calvin estampado em mochila, na lancheira. Ele se recusou a vender, porque ele acreditava que a verdadeira essência do trabalho dele estava nas tirinhas. E qualquer coisa que fosse feita além disso ia tirar a essência do negócio. E essa decisão dele foi vista com certo receio no meio dos quadrinhos, porque muita gente achava que não, tinha que vender mesmo, era um meio de sustentar. E ele bateu de frente muito com autores consagrados, principalmente as tirinhas dos Peanuts e a tirinha do Garfield. Então o Jim Davis e o Charlie Schulz, os dois eram meio assim, contrários à ideia do Bill Watterson de não vender as tirinhas, e o Bill Watterson com certeza era contrário à ideia do Charlie Schulz e do Jim Davis de vender as tirinhas, né? Eu entendo o lado do Bill Watterson, eu entendo por que ele não quis vender as tirinhas dele, e eu acho que é uma decisão muito difícil de ser tomada mesmo. E ele teve muito culhão de fazer isso, porque ele manteve isso o resto da vida. Inclusive hoje, 20 anos depois que a tirinha acabou, nenhum produto de Calvin Haroldo é licenciado. Sério, ele podia estar fazendo muito dinheiro com, sei lá, um bonequinho de pelúcia do Haroldo. Eu queria ter um bonequinho de pelúcia do Haroldo, quem não queria? Mas ele simplesmente falou, não quero vender para merchandise, não quero botar os meus personagens em produtos. E ele foi firme nessa decisão e continua até hoje. Esse é para mim o grande legado da pessoa Bill Watterson, porque ele mostrou que sim, é possível fazer um belo trabalho e não ter que se vender para publicidade. Apesar de ser muito difícil, acho que o Bill Watterson é uma das pouquíssimas pessoas no mundo que conseguiu fazer isso, mas ele conseguiu. Foram 10 anos de trabalho e ele não precisou vender o produto dele. Outra briga grande que o Bill Watterson tinha era com relação à qualidade das tirinhas. Ele achava que o espaço era muito apertado e que ele tinha pouca liberdade ali dentro para poder trabalhar, principalmente nas tiras dominicais. As tiras dominicais tinham um formato que, dependendo do tamanho do jornal, dependendo do espaço que ele tinha, ele podia retirar a tira de cima, que ela não ia interferir nas tiras de baixo, né? Não ia interferir no sentido da tirinha. Nas tirinhas do Peanuts, a gente pode ver isso claramente, que os dois primeiros quadrinhos podem ser retirados sem problema nenhum. E o Bill Watterson começou assim também. Eu peguei um exemplo aqui, ó, mas essa primeira tirinha que tem o título daqui, né, o Calvin Haroldo, ela não serve pra basicamente nada. Ela podia ser recortada tranquilamente, que não ia acontecer nenhum problema com o resto da tirinha. E o Bill Watterson brigava muito por causa disso, porque ele queria ter um espaço para poder criar. Ele achava que ele podia fazer muito mais com um espaço maior. Tanto ele brigou por causa disso que ele conseguiu. Eu vou mostrar um exemplo aqui, que já foi mais no final da carreira do Bill Watterson, né, no final da carreira do Calvin Haroldo, que ele fugia completamente desse padrão. Presta atenção aqui pra vocês verem, ó. A tirinha vem aqui, vem aqui, vem aqui e vem aqui. Então ele começou a fugir desse padrão com o auxílio dos editores. Ele falou, ele bateu o pé e falou, olha, eu não vou produzir nesse padrão, eu quero um espaço reservado para fazer isso. Ele sabia que ele podia perder algumas assinaturas, mas mesmo assim ele comprou a ideia para fazer tirinhas melhores. E ele conseguiu, de verdade. Essas tirinhas dominicais do Calvin Haroldo são as tirinhas mais bonitas de todas, porque ele caprichava bastante nelas. Eram as tirinhas coloridas, né, com mais detalhes. E quando ele começou a fugir do padrão estético, foi uma coisa muito legal. E acho que a última coisa que precisa citar sobre o Bill Watterson é que ele é um cara completamente de trabalho manual. Inclusive nessa colaboração que ele fez agora pro Pérolas Antes dos Porcos, ele fez tudo à mão porque ele não tinha muita noção de como trabalhar com computador, com digitalização. Então ele meio que mandava os originais pro cara, pro quadrinista original da tira, e assim ele passava pro computador, fazia uma coisa diferente. Foi um processo complicado, mas o Bill Watterson nunca mudou isso, tanto por causa dos detalhes que ele dá pra obra dele, né? É muito detalhista, é muito bem feito. E ele fazia isso tudo à mão. E todas essas coisas que eu falei aqui agora, muitas delas vocês vão poder ver com mais detalhes no documentário Dear Mr. Watterson. Ele estava disponível no Netflix, eu não conferi se ele está disponível agora. Se tiver, eu vou botar um selinho aqui falando que ele está disponível ou não. Mas se não tiver, vocês acham ele pela internet, tá bem fácil de achar na verdade. E ele conta muito sobre essa obsessão do Bill Watterson, tanto em transformar a tirinha em algo mais profissional, a qualidade que ele queria pregar o trabalho dele. Então é muito interessante, embora não tenha uma entrevista com o Bill Watterson, esse documentário é meio que uma ode ao autor, assim. É muita gente falando bem dele, muita gente falando bem do trabalho, de como influenciou a vida, de como foi importante o Calvin Haroldo. Então é bem legal esse documentário. Corra atrás dele que vai falar um pouquinho mais sobre a vida do Bill Watterson e a obra dele.
Mas agora acho que chegou a hora principal de falar o que é o Calvin Haroldo, o que Calvin Haroldo é e o que ele representa pra mim. Primeiro, o que é o Calvin, né? O Calvin é uma criança hiperativa que tem uma imaginação hiper fluida, muito mais fluida do que você pode pensar, e tem uma tendência a deixar tudo em volta dele de ponta cabeça. Então ele tem tendência a enlouquecer os pais, tendência a enlouquecer a professora, a enlouquecer os amiguinhos, então ele é muito hiperativo e isso reflete muito na personalidade dele. Do outro lado a gente tem o Haroldo, que é o temível tigre de bengala, de pelúcia do Calvin. Ele é o personagem que vai estar com o Calvin em todos os momentos, é o verdadeiro amigo do Calvin mesmo. Fica uma discussão se qual a personalidade do Haroldo, se ele seria como um pai, como um irmão, como um amigo. O próprio Bill Watterson em algumas entrevistas fala que ele é mais pra irmão, amigo, embora ele não goste de caracterizar isso, porque o Haroldo ele acha que é muito mais do que essa figura pode representar. E o Haroldo é aquela figura que vai muitas vezes botar o Calvin no chão, trazer ele de volta pra realidade, porque o Calvin viaja demais. Então o Haroldo de vez em quando é uma voz de realidade pro Calvin. O Calvin, aliás, que tem muitos comportamentos de criança. Eu acho que isso é o principal da tirinha do Calvin Haroldo, que o Calvin é uma criança, ele se porta como uma criança, ele é mal comportado como uma criança. De vez em quando ele tem um pensamento mais adulto, uma coisa mais filosófica, e esse momento geralmente é quebrado tanto por uma gag de piada ou uma gag visual mesmo. Nessas tirinhas mais filosóficas, ou ele tá com o Haroldo passeando na floresta, ou ele tá descendo com um vagão, e esse vagão muitas vezes é responsável pelas gags físicas mesmo, porque ele é o responsável por jogar o Calvin pro ar, enquanto o Calvin tá tendo pensamentos muito profundos. E é isso que diferencia o personagem. Ele é uma criança que de vez em quando tem alguns pensamentos muito filosóficos, mas que são quebrados por esses momentos engraçados. E outra coisa importante do Calvin e importante do Bill Watterson é que os desenhos dele são bem caricaturescos, porém, quando entra na imaginação do Calvin, esses desenhos são muito realistas mesmo. Vou pegar um exemplo qualquer aqui pra vocês poderem ver que dá muita realidade no pensamento do Calvin. Repara aqui nos detalhes desse dinossauro aqui. A tirinha do Calvin Haroldo, quando ele se propõe a botar muitos detalhes, ele é muito detalhista e a arte é muito bem feita. Isso diferencia muito os quadrinhos do Bill Watterson de qualquer outro que é feito. Enquanto a galera busca simplicidade, né, busca facilidade no desenho, o Bill Watterson não. Nessas tiras dominicais, principalmente, ele fazia um trabalho muito caprichado. Olha esse dinossauro, velho. O dinossauro é muito bem desenhado. E por isso que vem toda aquela piadinha que eu falei do Pérolas Antes dos Porcos, que o Bill Watterson sabe desenhar bastante. Ele desenha muito. Isso é mostrado em várias tirinhas, principalmente nessa realidade imaginada do Calvin, dentro da cabeça dele. É nesse momento que o Bill Watterson bota todo o trabalho dele, bota toda a inspiração artística dele pra funcionar e faz, sei lá, alienígenas, faz cenário no espaço, faz pré-história, faz histórias no ar. Então ele é muito profundo nesse negócio do desenho e os desenhos são muito bem feitos quando ele se propõe a fazer isso. E quando você lê todos os 10 anos de Calvin Haroldo, igual eu vou mostrar pra vocês, todos os livros que foram lançados aqui no Brasil que contém praticamente todas as tirinhas do Calvin, você vê que alguns elementos são usados de forma recorrente na história. Tem os personagens, né, lógico, tem os pais do Calvin, tem a Rosalie, que é a babá, tem a Suzy, que é a namoradinha do Calvin. Então esses são personagens recorrentes na história que sempre voltam uma hora ou outra pra alguma história maior, pra um arco maior. Mas tem alguns elementos que o Bill Watterson sempre usa que são interessantes de destacar aqui. O primeiro deles são as caixas de papelão, que o Calvin se diverte muito com uma caixa de papelão. É só você largar uma caixa de papelão pra ele que ele vai inventar milhões de coisas pra ela. Vocês vão ver na capa que eu vou mostrar daqui a pouco, que é a Deu Tilt no Progresso Científico, que é uma caixa que duplica o Calvin. E ele usa essa mesma caixa pra poder viajar no tempo. Então ele aproveita bastante uma caixa qualquer pra soltar a imaginação dele. Outro ponto da imaginação do Calvin é o Calvin Ball, que é um jogo que ele costuma jogar com o Haroldo e que não tem regra. Eles inventam a regra na hora e é sempre uma regra mais maluca que a outra. E ainda pensando na imaginação do Calvin, não tem como deixar de falar dos bonecos de neve dele. Tem sempre uma época do ano que as historinhas do Calvin são repletas de neve. E os bonecos de neve que o Calvin faz são os bonecos de neve mais assustadores de todos os tempos. Ele não consegue simplesmente fazer um bonequinho tipo o corpinho, a cabeça, o nariz de cenoura. Não, os bonecos são realmente assustadores. Eles têm bocas gigantes comendo um ao outro. Eles são despedaçados pelo jardim. Então na hora que começa a chegar a época de neve, você pode esperar que as tirinhas do Calvin vão sempre ter um boneco de neve todo destruído, todo detonado, um boneco de neve bem macabro. Outro ponto importante das tirinhas do Calvin é o Grossa, que é o grupo contra as garotas ranhentas. É o grupo dele e do Haroldo, que eles ficam brigando pra ver quem vai ser o diretor, quem vai ser o presidente do grupo e que não pode entrar meninas. Então é basicamente um grupo contra a Suzy. E o último grande elemento que eu quero destacar aqui é o vagão vermelho do Calvin. Igual eu falei, ele usa esse vagão muitas vezes como gag visual mesmo, para as tirinhas mais filosóficas, mas ele tá presente em muitas outras. Tanto que o final de Calvin Haroldo, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, é com esse vagão. Além disso, não dá pra deixar de falar das variações do Calvin. São 3 principais. A primeira delas é o cosmonauta Spiff, que é quando o Calvin começa a viajar, que ele é um cosmonauta, um astronauta viajando pelo espaço, e as tirinhas começam a se passar em outros lugares, em outros planetas, com o Calvin viajando de foguete.
foguete por aí, na nave espacial dele. E geralmente essas histórias se passam durante a sala de aula, quando o Calvin começa a viajar demais na aula, que ele não consegue prestar atenção, ele começa a viajar mesmo, assim, pensar que ele tá em outro lugar, e aí começa a transportar isso pra outro planeta, pra outra realidade, com o cosmonauta Spiff. O outro personagem que é fruto da imaginação do Calvin total é o Tracer Bullet, que é um detetive que, quando ele aparece, a historinha se transforma completamente, vira um daqueles meio romance no ar, assim, uma história de detetive antiga, aquelas historinhas em quadrinho bem pesadas, com muita sombra. Então é um desenho diferente do que a gente tá acostumado e dá aquele impacto visual gigante, sendo que é o Calvin se passando por detetive, tentando fazer casos banais, tipo quem roubou o biscoito. E o último deles é o Homem Estupendo, que é um super-herói criado pelo Calvin, super-herói com uma boininha na cabeça. Eu vou mostrar os três pra vocês aqui agora, só pra vocês terem uma noção de como é que eles são. Esse daqui, ó, é o Homem Estupendo. Eu vou dar um zoom aqui pra vocês poderem ver, mas esse daqui é o Homem Estupendo, que é o Calvin na sua fantasia de super-herói. Essa daqui é uma das tirinhas, por exemplo, que o Calvin se transforma num dinossauro. Então o Bill Watterson gostava demais de dinossauro também, e ele sempre acabava transformando o Calvin num dinossauro. São tirinhas muito bonitas e bem feitas, bem desenhadas e tal. Aqui tá uma típica tirinha do vagão, que é o Calvin descendo com o vagão e acabando numa gag aqui visual, ele caindo no lago. E essa daqui é uma tirinha que mostra o tanto que o Bill Watterson sabia desenhar, né? Ele brincando com vários estilos aqui, transformando o Calvin em vários estilos. Nessa daqui a gente tem o cosmonauta Spiff, então vocês estão vendo que é uma coisa completamente outro planeta, ele viajando de nave e culminando com ele voltando pra realidade. Geralmente o cosmonauta Spiff volta pra realidade no final, mostrando que o Calvin tava realmente viajando bastante. E pra finalizar, aqui é a tirinha do Tracer Bullet, né? Vocês estão vendo que tem muita sombra aqui, muita coisa mais escura, o Calvin nas sombras, e é muito essa cara mesmo de tirinha no ar, tirinha policial antiga, tá? Muito legal. Agora deixa eu mostrar pra vocês aqui rapidinho os livros do Calvin Haroldo que foram lançados aqui no Brasil. A gente tem praticamente a obra completa dele aqui, que foi lançado pela Conrad. Primeiro eu vou mostrar as em formatinho, que são essas daqui, ó. São o formato menor de todos. E presta atenção nos títulos, nas capas, que os títulos são incríveis, velho. Tem uns títulos aqui que eu acho tão sensacionais que eu queria botar ele na parede do meu quarto aqui, pra ele ser o título do meu quarto. A gente começa com A Hora da Vingança, que também foi chamado de A Vingança da Babá em alguns tempos. Esse daqui é o Ataque dos Perturbadores Monstros de Neve, Mutantes e Assassinos, que é um dos títulos mais legais de todos. A capa que eu falei, né, do Deu Tilt no Progresso Científico, que tem a caixa de papelão aqui, que é o duplicador. Nesse livro aqui tem um arco grande desse duplicador, mostrando como que o Calvin trabalhou com ele, o que que ele fez. Aqui tem o Criaturas Bizarras de Outro Planeta, que é uma capa que eu gosto bastante, com esse alienígena gritando aqui, o Calvin Haroldo gritando também. Aqui é o Yukon Ho, que é uma capa bonitinha, eu acho que essa aqui é a capa mais simpática de todas, que é o Calvin e o Haroldo andando com o bobsled deles aqui. Agora outro título que eu gosto muito, que é o Tem Alguma Coisa Babando Embaixo da Cama, com essa capa sensacional aqui, esse título maravilhoso. E o que contém as primeiras tirinhas do Calvin é esse aqui, que é o Calvin Haroldo, e foi assim que tudo começou. Esses 7 livros aqui formam a primeira leva que a Conrad lançou, então é um formatinho menor, né? Eu não mostrei atrás dos livros, mas sempre tem um desenho bem bonito atrás dos livros também. É um formatinho pequeno que a Conrad lançou, vocês vão ver em comparação com os próximos, são bem grandes, o quanto que a Conrad mandou mal aqui. Agora tem mais 4 livros que completam as tirinhas inéditas de Calvin Haroldo. Vou mostrar aqui pra vocês. O primeiro dele é outro título que eu gosto bastante, que é Os Dias Estão Todos Ocupados, né? Com o Calvin e o Haroldo dormindo numa árvore, mostrando que, pô, realmente estão ocupados os dias. Outro título incrível é O Felino Selvagem, Psicopata e Homicida, que retrata um dos vários ataques do Haroldo pro Calvin, né? Então outra coisa recorrente das historinhas são os ataques do Haroldo em cima do Calvin. Sempre que o Calvin chega da escola, o Haroldo ataca ele. O terceiro que eu vou mostrar aqui, que eu acho que foi o último lançado aqui no Brasil, é o Existem Tesouros em Todo Lugar, que é bem legal também essa capa, eu acho bem bonitinha. E o último dele, que contém as últimas tirinhas do Bill Watterson, é O Mundo é Mágico, que termina com a tirinha de encerramento do Calvin Haroldo. Além desse, tem também mais 2 livros lançados aqui. Um é o livro de 10º aniversário, que tem comentários do Bill Watterson, então é uma coisa bem rara, né? Igual eu falei, o Bill Watterson é bem recluso, então tem que aproveitar bastante quando ele aparece. E o segundo livro é um livro de tiras dominicais, que ele eu não tenho aqui ainda, eu pretendo comprar ele em breve. Mas igual eu falei, a coleção do Calvin Haroldo merece um carinho maior por parte da Conrad, porque compara aqui pra vocês verem. Esse daqui é o formatinho e esse daqui é o formato grande. Olha a diferença dos dois, sendo que são sempre tirinhas do Calvin Haroldo, fraga. Então poderia ser sempre da mesma forma e eles acabaram fazendo 2 formatos diferentes. Eu não sei por que dessa decisão de fazer esses formatos diferentes, mas fica muito estranha a coleção completa assim. E agora que eu tô colecionando Peanuts, né, eu tô colecionando Peanuts completo, eu sinto uma falta muito grande dessas tirinhas do Calvin Haroldo, e que eu acho que também não tem na coletânea em inglês, que é uma coletânea bem mais bonita,
muita, que são as datas das tirinhas. Eu sei, por exemplo, que o Bill Watterson passou por um período sabático em 1991, que ele parou acho que 9 meses de desenhar as tirinhas para pensar principalmente nessa parte de merchandising, de vender os produtos, até que ele decidiu que não ia vender e bateu o pé com relação às tiras dominicais. Então foi nesse período sabático que ele decidiu essas coisas. Mas a gente fica sem saber de quando é cada um dos livros, quando cada uma das tirinhas foi publicada, se tem alguma coisa duplicada aqui, se não tem. Então a gente fica meio perdido com essa coleção da Conrad, porque não mostra isso. Então eu acho que por tudo que eu falei aqui do Calvin Haroldo, pela qualidade da produção, pelo que a tirinha representa, ele merece uma condição melhor aqui, um lançamento melhor aqui no Brasil. E pra gente finalizar, eu acho que eu tenho que destacar duas coisas aqui. A primeira é que o Bill Watterson, em várias entrevistas, ele não sabe explicar o porquê do sucesso de Calvin Haroldo. Inclusive hoje, porque Calvin Haroldo é uma tirinha muito conhecida e tem 20 anos que nada novo dela é publicado, nenhum produto é lançado, então teoricamente o público não deveria conhecer Calvin Haroldo. Mas é uma coisa que é discutida no documentário Dear Mr. Watterson, e que eu também concordo, é que as tirinhas do Calvin, elas passam como uma coisa de fã mesmo. Eu tenho certeza que quando meus sobrinhos tiverem uma idade considerável, eu vou mostrar Calvin Haroldo pra eles, eu vou fazer eles se apaixonarem, porque não tem como não se apaixonar por Calvin Haroldo, de verdade. Você começa a ler, você começa a se identificar com o personagem, você começa a gostar das situações do Calvin, gostar do Haroldo, gostar de tudo aquilo ali que cerca, você vê a qualidade do trabalho do Bill Watterson, como que ela se diferencia de outros quadrinistas, né? Principalmente pela qualidade do desenho, que do Bill Watterson é sensacional. Então você começa a se apaixonar pelo Calvin Haroldo, e mesmo que não tenha mais nada sobre ele sendo publicado, você fica, pô, é o meu carinho, é o meu xodó. Eu gosto demais dessa minha coleção aqui do Calvin Haroldo, por exemplo, é uma das coisas que eu mais gosto na minha estante. E contando aqui pra vocês, eu já era pra eu ter feito, eu vou fazer uma tatuagem aqui do Calvin Haroldo, botar a última tirinha aqui do Calvin Haroldo pra eternizar tanto esses anos todos de Calvin Haroldo que eu acompanho, quanto a tirinha que eu mais gosto nesse mundo. E pra finalizar mesmo, a última coisa que eu quero falar é sobre a tirinha final do Calvin Haroldo. Igual eu falei, ela foi publicada dia 31 de dezembro de 1995 e pra mim ela é o melhor encerramento de qualquer coisa que eu já li. Ela calhou de ser uma tira dominical, então é essa daqui, ó, essa última tira aqui, e ela tem muito significado, cara. Ela termina com o Calvin Haroldo descendo no trenó deles, falando "Let's go exploring", né, em tradução, vamos explorá-lo. E se vocês observarem bem, ela termina basicamente com uma tira em branco, que é o sonho de todo quadrinista. Então não é uma despedida, por exemplo, a do Charlie Schulz no Peanuts foi uma despedida, com uma cartinha dele, despedindo, agradecendo esses 50 anos que ele ficou produzindo Peanuts. A do Calvin Haroldo não, é uma tirinha muito mais poética, assim. É o Calvin Haroldo falando, vamos explorar, sabe, vamos sair pelo mundo, vamos continuar brincando por aqui. Acabou de contar na história, mas a gente vai continuar, vamos explorar mais coisas, explorar o mundo. E a tirinha em branco, que é o sonho de todo quadrinista, é como se fosse o final mesmo, mostrando, pô, eu tenho esse espaço inteiro em branco pra preencher com toda a nostalgia, e eu vou botar só um trenozinho aqui embaixo, só o Calvin Haroldo pra despedir falando vamos explorá-lo. Sério, eu acho lindo esse final, e é ele que eu vou tatuar aqui. Em breve nos vídeos vocês vão me ver gesticulando aqui, eu vou estar com a tatuagem nova do Calvin Haroldo aqui no braço. E como últimas recomendações, eu aconselho que vocês vejam o documentário Dear Mr. Watterson, que ele fala muita coisa sobre a obra, discute sobre a relação de quadrinhos, sobre essa produção de quadrinhos hoje, qualidade de quadrinho, então é muito bom mesmo. E também que vocês vejam duas paródias de Calvin Haroldo. Igual eu falei, tem 20 anos que não é produzido nada, mas ele continua no nosso imaginário. E muita coisa é produzida por fãs, já que o Bill Watterson parou, os fãs continuaram a produzir coisas. Uma delas é uma paródia do Frango Robô, que é um programa dentro do Adult Swim, do Cartoon Network, que eu vou botar o link aqui embaixo na descrição, tá? Vocês puderem ver, eu devo botar no card aqui. Aprendi o card, fica aqui na esquerda, eu vou botar aqui no card. E a segunda delas é como se fosse o trailer do filme do Calvin Haroldo, que é contando o Calvin adulto já, só que a imaginação dele não parou de funcionar e ela começa a atrapalhar a vida dele. Esse trailer foi feito pelo canal do YouTube Great Reboots, que eles costumam fazer vários trailers de coisas ficcionais, assim. Então, por exemplo, tem trailer do jogo Harvest Moon lá, e esse do Calvin Haroldo é sensacional. Aconselho que vocês vejam também, eu vou deixar aqui no cards e aqui na descrição do vídeo, vocês podem ver tudo isso aí e aproveita, sério. Bill Watterson é um dos melhores quadrinistas de todos os tempos. A obra do Calvin Haroldo tá toda aí pra poder ser lida. Se você não leu nada ainda, aproveita e lê. Não tem uma ordem pra vocês lerem esses livros, então vocês podem ler em qualquer ordem, que não vai fazer diferença. Compra qualquer um deles e aproveita. Sério, Calvin Haroldo é uma das melhores coisas que já foram escritas em todos os tempos. Então é isso, faz aquelas coisas de sempre, curte, compartilha o vídeo, mostra pros amiguinhos, se inscreve no canal se não for inscrito, e a gente tá no meio do Veda. É vídeo todo dia durante o mês de abril. Não esquece, ontem teve vídeo, hoje tem vídeo, amanhã tem vídeo o resto do mês. Não cansa na minha cara que amanhã tem de novo, beleza? Um beijo e até lá!